imagem entrou. Agora o som, vamos testar o som também. Para ver se a imagem está no ar, o som. Você verifica aí para a gente se está. Vamos lá? Entrou? Ok. Foi. Ok, então entramos mais uma vez no ar, aí com uma live especial. Tá no ar, o som. Isso aí, tá agora dando retorno, beleza. Então entramos mais com uma live, bate-papo na palavra, para falar sobre um assunto também muito legal, muito importante, sobre o ativismo na igreja. Isto é bastante legal discutir e bater um papo, porque é o que roda hoje, na verdade, nas congregações, nas instituições, nas igrejas locais, sobre aquela que a gente fala, aquela linha, a linha tênua, né, sobre o ativismo, servir a Deus, a contribuição que você tem para com a igreja ou com o evangelho, né? A gente vai discutir sobre esse tema e é bastante curioso, né? Bastante importante. Nossa live deveria acontecer na quinta-feira às 20h30, mas não foi possível, então nós estamos hoje transmitindo essa live na sexta-feira às 19 horas. E, na verdade, o que conta, o que é melhor é sobre o tema e aquilo que nós vamos debater. Certo, pastor Toninho? Amém. Você toma a palavra aí. A paz a todos, que Deus abençoe vocês e que esse bate-papo na palavra possa edificar a sua vida e dar entendimento e gerar sabedoria para o teu caminhar e crescimento para o teu caminhar. Amém? Amém. Eu queria começar essa live, só queria ler um versículo, Mateus 28, né? 19 e o 20. Foi uma das últimas instruções que Jesus deu aos seus apóstolos, né, para a igreja. E eu acho que é muito importante nós, como igreja, sabermos qual é a nossa função e para aquilo que nós somos chamados, né? E a palavra fala assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aqui Jesus falando, né, que qual era a função da igreja, né, naquilo que Jesus tinha ensinado, né, porque Jesus é o nosso exemplo maior, né, e os nossos olhos têm que estar fitos em Jesus, né, e não em homens, em pessoas, mas os nossos olhos precisam estar fitos em Cristo, porque Ele é o nosso exemplo maior, né, e ele morreu na cruz por nós, né, só por esse fato, por esse amor que Ele fez, né, de morrer pelos nossos pecados, isso já mostra que nós temos que olhar para Ele, né. E é sempre assim, sempre quando eu tenho alguma dúvida na minha vida, no meu caminhar, eu vejo sempre o que Jesus falou referente àquele assunto, ou se ele não falou aquele assunto, o que ele fala sobre aquele assunto, né? Então, assim, o ativismo na igreja, né? Até, assim, a gente pode até... A gente vê muito ativismo e pouco amadurecimento, eu vejo, na igreja. Hoje existe um ativismo muito grande da parte dos jovens, né? E no decorrer a gente vai falar sobre isso, mas eu vejo um pouco de falta de amadurecimento e falta de palavras, né, de entendimento da palavra, né? E eu queria ler outro versículo para a gente dar início e ter baseado na palavra, né, naquilo que nós vamos falar, Mateus 4, 23. Como eu falei, Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas. E eu sempre olho para Jesus. Eu gosto de Paulo, gosto de Pedro, Mateus, Marcos, gosto deles. Mas quando eu vou olhar para a palavra, eu olho para Jesus. Eu olho para os ensinamentos de Jesus.
os profetas, os apóstolos foram homens de Deus, sim, mas quando eu olho para a palavra, eu olho para Jesus. O que Jesus fala sobre aquele assunto, e para mim é a chave, é aquilo que Jesus fala. E Jesus fala assim, ó, no Mateus capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus uma coisa, Jesus não ficava parado, ele percorria. Ele é o id. Por isso que lá nos últimos ensinamentos que ele, as últimas palavras que ele falou para os apóstolos, ele fez id, id por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos, né? E Jesus o que ele percorria a toda a Galileia. Uma coisa que ele fazia, ele ensinava nas sinagogas. Ele ensinava para aqueles que estavam caminhando errado. Então, a sinagoga, a igreja que era da atualidade, ele ia na sinagoga e ele ensinava, porque eles estavam caminhando de maneira errada, e ele ensinava como é que tinha que caminhar o correto. E pregava o evangelho do reino. Não é qualquer evangelho. O evangelho, até tem alguns teólogos que falam que o evangelho do reino vai ser pregado no milênio, que vai ser pregado depois que a igreja for arrebatada. Tem umas pessoas que defendem umas besteiras grandes, né? O evangelho do reino é agora. Jesus ele é bem claro. E pregava o evangelho do reino. Ele não pregava outro evangelho, ele pregava o evangelho do reino, do senhorio de Cristo. Ele pregava o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre os povos, né? Então, aqui eu vejo que a igreja ela tem que manter isso. E como nós lemos lá em Mateus 28, 19 a 20, também ele fala sobre isso. Que Jesus ele percorria toda a Galileia, ele não ficava parado, ele percorria. A igreja ela não pode ficar parada, ela tem, como nós somos igreja, nós temos que ir e pregar o evangelho, né? Muitas pessoas têm muita atividade dentro do templo, mas fora do templo não é igreja, fora do templo não é exemplo, fora do templo não tem vida com Deus. Tem muitas pessoas que têm muito ativa na igreja. E você pode ver, as pessoas que só têm atividade na igreja, nas denominações, o que acontece? Elas estão cansadas, enfadadas, elas só não saem porque elas têm medo de sair, de romper com aquilo, com o sistema. Mas elas estão cansadas e enfadadas, porque é só o ativismo. O caráter das pessoas, elas não são mudadas com o ativismo. O que muda o caráter da pessoa é ouvir o evangelho, ouvir a pregação e gerar transformação. Eu não posso ter ativismo para atrair pessoas. As pessoas têm que ser atraídas pelo Espírito Santo de Deus, elas têm que ser atraídas pela palavra. Qualquer outra coisa que atrair as pessoas a se reunirem, estão fora do propósito do eterno. Estão fora do propósito. Porque elas vão sempre ser o quê? Ativista. Vai ser sempre a igreja precisa ter um movimento. Vão fazer a festa da pipoca, fazer a festa não sei do que, do cachorro quente. Meu, se a palavra e o Espírito Santo não atrair as pessoas, não adianta você atrair as pessoas com outras coisas. Porque se elas ficarem, elas vão ficar com canseira e enfado lá dentro de uma igreja religiosa, vão se tornar pessoas religiosas, vão se tornar pessoas críticas, vão se tornar pessoas que só faz alguma coisa para que ela se promova naquele lugar onde ela está. Verdade. Esse é o grande problema do ativismo das igrejas. Elas promovem algo porque elas querem se promover naquele evento. Se tira você fora de eventos, ela sai fora da igreja. Porque ela só quer participar de eventos. As pessoas muitas vezes estão nas igrejas porque elas querem receber uma unção, né, para ser obreiro e para ter um motivo, um ativismo como obreiro dentro da igreja. Não, você é igreja. Você não, é bom você ser ungido, reconhecido pela igreja, pelos membros do corpo de Cristo, ser reconhecido, é bom isso daí, mas eu não posso viver em função disso, eu não posso querer servir a Deus por causa disso. Uhum. Eu já vi pessoas serem ungidas e depois que foi ungidas, nunca mais fez nada para Deus. É. Né? Esse é o grande problema.
contribuir com o que você está falando, e você continua, eu acho que tem muitas coisas que acontecem que, às vezes, dentro de uma igreja, uma instituição, há pessoas que, infelizmente, né, partiram para uma linha de raciocínio ou partiram para uma enganação, ao ponto que não conseguiram, muitas vezes, dar certo no meio profissional aí fora, né? Não conseguiram dar certo, não conseguiram galgar. Por uma questão, por várias questões, às vezes nem culpa dela né? Para a questão financeira, estudo fazer uma faculdade, a sociedade não ajudou, o governo não ajudou, por várias razões, ou por ela também, por ela mesma, porque não quer galgar. Então, às vezes, as pessoas procuram fazer o que não foi feito fora, entre aspas, né, no cotidiano, na sua vida profissional, e cada um almeja, né, ter uma profissão e tal, e almejam fazer isso dentro da igreja, a ponto de pensar que, atingindo uma posição dentro da igreja, ela está fazendo a vontade de Deus, né? E ela quer e busca esse tipo de coisa. Então, vale mais a posição, ou busca esse tipo de coisa, que é uma posição dentro da igreja, para satisfazer o seu ego, porque eu não dei certo numa empresa, eu não dei certo profissionalmente, e eu preciso arrumar o meu canto, um lugar para ao ponto de dizer assim, você é tal pessoa, ó, você tem tal cargo, sei lá, obreiro, pastor, diácono, sei o que for. Aí, quando a pessoa é chamada, tem um título lá, ela se sente mais satisfeita. E aí, quando ela pode dizer assim, não, então eu estou numa parte da pirâmide, né? A hierarquia. Então, a pessoa muitas vezes se engana. E aí entra no que você está falando, de posição, de querer alguns lugares, querer um cargo, tal. Mas no fundo, não é a vontade de Deus. Não está fazendo o que tem que fazer, né? Então, assim, o que eu vejo às vezes assim, as pessoas usam o ativismo para prender as pessoas. E as pessoas elas não têm que estar presas por nada. A única coisa que tem que prender elas é a palavra, é o ensinamento e o dirigir do Espírito Santo. Então as pessoas criam ativismo. Por isso que tudo que você faz, você pode ter ativismo com amor e não com a finalidade de prender as pessoas. Mas o que eu vejo hoje, reparo, é que o ativismo, até mesmo a campanha não sei do que, para prender as pessoas, porque as pessoas têm que se comprometer toda semana na campanha. A finalidade de campanha nas igrejas é para prender as pessoas. Eu vejo isso. Eu já passei por denominações e eu sei como é que é isso daí. As pessoas fazem campanha, é uma coisa que eu nunca concordei com isso, né? Pessoas assim, que pega pessoas recém-convertidas e coloca no ativismo. Pessoas que não sabem, às vezes, nem orar, não sabe, não tem uma vida com Deus, não tem dedicação. Eu já vi pastores ministrar, falar que para você, igrejas que têm célula, que para você ter uma célula, você não precisa nem ser batizado com o Espírito Santo. Você pode abrir uma célula lá, o importante é o ativismo. Tá enchendo de gente. Mas que qualidade está enchendo de gente? E essas pessoas estão indo para onde? Né? Esse é o grande problema. Então, assim, tudo que você faz sem amor, você pode pregar, você pode evangelizar, você pode fazer um monte de coisa. Se você tiver sem amor, Deus não aceita. Porque Ele é amor. E eu tenho que fazer por amor. Eu não tenho que fazer alguma coisa para me promover, para mostrar para os outros que eu estou fazendo. O ativismo não faz isso. Elas fazem, não é para o Senhor. Não, eu faço para Deus. Não faz nada. Mentira. Você faz porque você quer se sentir espiritual. O ativismo dá vamos dizer assim, um falso engano que a pessoa é espiritual, porque ela está na frente falando no microfone, porque ela está dirigindo uma reunião, ou porque ela está pregando. Se você tiver com o espírito errado, Deus não aceita. Se você estiver fazendo sem amor, se você não estiver fazendo para o reino e não para você.
Então, o ativismo, eu vejo assim, essa semana mesmo eu fico assim, indignado, né? Eu estava vendo um programa de debate, um programa que eu gosto, mas eu tenho visto tanta besteira, o pessoal falando na televisão. Então, eu estava falando dos cantores gospel, né? Sobre fã-clube. Meu, a pessoa fala que isso não é idolatria, fã-clube. Lógico que é idolatria. E a pessoa defendendo que não era idolatria, que é uma coisa normal. Normal para quem é do mundo. Para quem é do Senhor, não é. Não, artista realmente tem que ter fã-clube. Agora, adorador é diferente de artista. O problema é que tem cheio de artistas. Né? Esse é o grande problema. Né? 99% é artista, não são adoradores. Porque eles começam como adoradores, mas Satanás começa o quê? Orgulho, soberba e um monte de coisa, e eles começam a achar que eles são a unção. E o que ocorre é que a artista conhece o palco, né? O adorador conhece o altar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, o ativismo, as pessoas, às vezes, não, eu tô na obra. Tá nada, você está no ativismo, você não está na obra, você não está fazendo nada. Porque fora do templo, quem é você fora do templo, das quatro paredes? Quem é você fora do templo? Você é igreja fora do templo. Dentro do templo, eu não quero nem saber se você está varrendo, limpando, arrumando microfone e dando aulinha, aula para as crianças. Meu, isso não quer dizer nada. O problema é que as pessoas acham que o ativismo na igreja é mais do que ser igreja. Esse é o problema. O ativismo na igreja, eles acham que são mais do que ser igreja. Então, assim, as pessoas, elas precisam, né? Lá em Apocalipse 2:4, quando eu acho muito legal, talvez até quinta-feira, talvez eu vou ministrar sobre uma das igrejas aí que Deus está falando algumas coisas comigo, que é a igreja atual. E aí eu sempre olho as cartas às igrejas, porque eu sempre quero me posicionar onde eu estou, o que a palavra fala, se eu estou fazendo aquilo, o que eu preciso abandonar, o que eu preciso deixar, o que eu preciso arrepender para fazer a vontade do Eterno. E lá em Apocalipse 2:4, quando escreve para a igreja de Éfeso, fala assim, a igreja de Éfeso fazia tudo certinho, tudo, perseverante, evangelista, fazia tudo. Mas sabe o que me chamou a atenção nessa primeira igreja, na Apocalipse 2:4, é que Deus fala assim para o anjo da igreja, ó, vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês estão fazendo tudo certinho, mas sem o amor pelas pessoas. Então, se você não se arrepender, você não vai entrar. Assim, você pode fazer 99 coisas certas, mas se você errar na prioridade, que é o amor, se você errar no amor, zero. Você não entra. Nós estamos vivendo um tempo de preparo da igreja para ser arrebatada. E por isso que a gente está falando sobre ativismo. Porque muitas vezes você acha que você está ativo fazendo e Deus não está se agradando. Exatamente. Mas eu expulsei demônios em teu nome, Senhor. Eu curei em teu nome. Eu preguei no teu nome. Eu fiz tanta coisa no teu nome. Mas eu não estava ali. O amor não estava ali. O amor. Você fez tudo sem amor. Você fez para você. Verdade. E não tem nada a ver com aquilo que Deus quer, né, da verdade, de você, né? Não tem nada a ver. Você está... É como você tivesse na faixa contrária, né? Você não está fazendo a vontade de Deus. E você está pensando que está fazendo a vontade de Deus. O que a gente... vou pontuar aqui, para as pessoas saberem, inclusive, desse tema que nós estamos batendo um papo na palavra, sobre ativismo na igreja, é que, mais uma vez, a gente vai dizer que nós não somos contrário ao café, por exemplo, dentro da igreja, tomar um café juntos, porque estamos em comunhão, estamos juntos, né? Apesar que também estar juntos não quer dizer muita coisa. Mas algumas coisas que acontecem dentro da igreja é muito bom, desde que isso não vira ativismo, uma coisa principal. Por exemplo, como eu dei um exemplo agora, um exemplo simples. Ah, vamos lá, vamos nos reunir para tomar um café. Agora, isso é o principal? Ah, no subconsciente seu é o principal? Se for, é ativismo. Agora, se não for o principal, se for assim, não, porque nós vamos falar da palavra. Ah, aí está no caminho certo.
né, estamos no caminho certo, porque nós estamos dando preferência à palavra, nós estamos com intenção de falar da palavra, termos comunhão com uns com os outros. Por consequência, vamos dizer assim, nós vamos tomar um café, né? Mas isso não é a coisa principal, porque nós estamos falando da palavra, estudando a palavra, porque nós queremos ser preparados por Deus para o ID, para sair, para fazer o melhor, né? Isso é um ponto. Outra coisa que eu ia falar é o seguinte: vamos falar da igreja, né? A igreja local. Sim, muitas vezes ela precisa que alguém limpe, varre o chão e faça outras coisas. E eu acho assim, você falou uma palavra muito legal, o amor, né? Se não fizer com amor, não vale. Agora, eu acho incrível quando nós estamos não vou dizer muitas vezes, nem na situação de dentro da igreja ou instituição, mas quando nós participamos de uma reunião, porque nós somos igreja, nós, né, congregamos, nós somos igreja, e é preciso falar para alguém, dizer assim, ó, precisa varrer aqui, ó, precisa disso aqui. Mas espera um pouquinho, nós não somos igreja, nós não trabalhamos com amor. O amor, ele tem sensibilidade para as coisas, né? Isso eu estou dando um exemplo bem baixo sobre varrer, sobre fazer a coisa, mas muitas vezes até um pouco mais alto, elevado no pensamento, é você dizer assim: opa, observei uma pessoa lá, uma pessoa nova, opa, observei uma pessoa que é necessitada. É mais importante, porque eu estou falando da palavra, eu quero contribuir com aquilo que Deus falou e eu quero exercer aquilo que Deus falou para fazer, Jesus falou para fazer, né? Que é cuidar das pessoas, né? Um dos outros, tal. Então, quando você começa a perder esse tipo de coisa, aí, então é sinal de ativismo na igreja. É sinal de ativismo, porque isso não importa, né? Por quê? Porque o amor não está imperando. Você falou sobre a igreja em Apocalipse, né? Tá tudo bonitinho, tá tudo certo. Mas e o amor? Como é que tá isso aí? Né? Então perdeu tudo, a essência perdeu. Então precisa arrumar a casa, precisa ajeitar, né? Assim, a partir do momento que eu falo assim, droga, puxa vida, eu preciso ir para a igreja hoje. Meu, Isso. já era. Já foi, está fora. É, Porque você tem que sentir prazer de ir para casa. Você tem que exatamente. sentir prazer para uma reunião. Você precisa ter prazer de estar junto com os irmãos. Isso. Agora, quando você vai, Ficou é só por pesado, causa alguma do coisa tem. ativismo. É só por causa do ativismo, né? Que nem outro dia, umas lives anteriores, você até falou. Se tirar o louvor... Até eu perguntei isso para um pessoal que eu estava lá em Ribeirão Preto, Uhum. esses dias atrás. Eu É, perguntei assim para o pessoal, né? Se tirar o louvor da igreja, você acha que fica algum jovem aqui? exatamente. Por quê? Porque não é a palavra, não é a presença de Deus, não é o Espírito Santo que está prendendo as pessoas ali. Mas é um ativismo que está prendendo. Se não tiver uma luz negra, uma luz piscando, os jovens não. Os jovens preferem igreja pintada toda de preto. Ativismo. Ativismo, Eu posso exatamente. fazer até essas coisas, mas o amor de Deus tem que estar em primeiro lugar. A palavra tem que estar em Exatamente. primeiro lugar. É, A presença do eterno tem que estar em primeiro lugar. Então, assim, como é que eu sei que eu estou num ativismo, né? Faz de conta, está tendo um evento onde você se reúne, onde você está. Está tendo um evento. Está tendo um evento lá, sei lá. Eu participei muito, eu e minha esposa dirigimos muitos casais, né? Do MMI. Mas, uhum. assim, está tendo um evento lá, vamos dizer, o MMI, está tendo um MMI, Casados para Sempre. Estamos lá ministrando no evento. Aí chega uma pessoa e fala assim, puxa vida, vai começar o evento. Puxa vida, estou precisando de oração. Todo mundo vai querer orar. Não, mas eu tenho um parente meu que está morrendo lá em casa, e ele quer confessar Jesus como seu Senhor, e eu queria que alguém da igreja fosse lá orar com ele. Será que vai alguém? É, Não, meu irmão, sabe o que é? A gente vai ter um evento hoje, e amanhã a gente vai lá. Me dá o endereço aí e tal. É porque agora a gente vai começar um evento, não tem como eu sair daqui para ir lá. é, Quando eu tenho essa posição que uma vida não é mais importante do que um evento, é ativismo. É exatamente. ativismo. Eu lembro Pastor, uma vez, né? Eu estava para fechar um grande negócio, né? Parei na frente do cliente para fechar um negócio
e Deus falou para mim assim, vai no hospital orar com essa pessoa porque ela vai morrer essa noite. Até me arrepia, só de lembrar o que Deus, o Espírito falou. Eu já estava saindo do carro para entrar na reunião para fechar um grande negócio. Falei, Deus, esse negócio pode ficar para trás, mas essa vida é mais importante. É isso aí. E eu fui até o hospital, orei, e naquela noite Deus levou aquela pessoa, e essa pessoa foi para o céu, porque eu fui obediente de levar Jesus naquela hora da morte para aquela pessoa. Isso é importantíssimo, né? Mas muitas pessoas deixam para depois. Não, depois eu vou lá orar no hospital. Não. Quando eu faço com amor em primeiro lugar, Deus é glorificado. Porque toda honra e toda glória é para o Senhor. Se eu faço um evento, quem está na frente do evento, a glória e a honra vem para ele, não vai para Deus. É. Esse é o grande problema. Verdade. Esse é o grande problema. O nome do Senhor tem que ser glorificado em tudo. E ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém ele divide a sua glória. Ele pode te dar uns respingos para você, mas ele não divide a glória dele com ninguém. Isso que as pessoas precisam aprender a fazer com amor as coisas. É verdade. Eu acho que, fazendo até uma brincadeira aqui, como eu sempre falo, né? E é sério, a igreja precisa fazer algumas reflexões na vida. Precisa parar e olhar no espelho, né? Para saber como é que está a situação, né? E a Bíblia, exatamente esse espelho para a gente. Mostra a nossa condição de vida, a nossa condição, a nossa conduta. Agora, eu creio que, infelizmente, é possível, né? E sempre como eu falo, sem julgamento nenhum, mas é possível que nós de repente alguns estejam assim. Existe aqueles que vivem no espírito, existe aqueles que vivem no mundo da lua dentro da igreja. Também. Né? Quer dizer, na verdade se prega a vida no espírito, mas na verdade vive no mundo da lua. Por quê? Quando o evangelho é declarado, quando se fala e se ensina sobre o evangelho, mas na verdade está se pensando em outras coisas, está se vivendo outras coisas, e é como eu sempre falo, né? Aí começa a se perder no meio do caminho, né? Então, é complicado, complicado, porque tem coisas que são muito boas, mas, como a gente está falando, se vira ativismo, começa a estragar, porque o principal são as pessoas. Deus, ele gosta de cheiro de gente, foi o que ele criou. E a gente, né, na verdade, a gente tem que ser da mesma forma, não é cheiro de coisas, né, mas é cheiro de gente. Por quê? Porque é quem Deus quer salvar, é quem Deus mandou Jesus na cruz do Calvário, né? O sangue de Jesus, o sacrifício que é valioso. Então, a gente tem que notar essas coisas, prestar atenção nessas coisas, né? Eu percebo que também existe uma coisa. Eu lembro que eu passei por algumas igrejas e percebi uma coisa que acontecia, em algumas, não todas, né, que acontecia, e eu ficava preocupado com isso. E é como você falou, na hora do louvor, a igreja estava cheia, 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 cheia. E depois, que é interessante, acontecia alguns processos no meio do culto, né? Algumas coisas no meio do culto. Aí a igreja esvaziava. Aí você olhava assim, mas por que a igreja esvaziou? Aí você começava a notar, porque isso começava a acontecer, e falava, vou começar a fazer uma análise, né? Eu mesmo começava a... Por quê? Porque a pessoa falava assim, eu tenho que ir embora mais cedo, senão vou perder o ônibus. Na hora da palavra, vai perder o ônibus? Como é que é? Eu não entendi, né? Mas estava cheio na hora do louvor. Aí o que acontecia assim, muitas vezes as pessoas não iam embora mais cedo, né? E eu até, de uma certa forma, para quem era idoso, pegava a condução, eu até, de uma certa forma, entendia esta necessidade, né, de ir embora. Mas para outros não, principalmente jovens. E o que acontecia é que muitas vezes você encontrava na hora da palavra, que é uma coisa boa, ótima, é alimento, né? É gostoso ouvir a palavra. Você encontrava essas pessoas na copa, na cozinha da igreja, lá muitas vezes papeando, né? Muitas vezes é a sede que não tinha, ia tomar água, mas não estava com sede. E ficava lá e começava a tomar água, daqui a pouco era café, daqui a pouco começava a papear, daqui a pouco vou voltar.
mas já estava lá 10 minutos para terminar a palavra. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando isso começa a acontecer numa igreja, eu acredito, né, quem está dirigindo, né, aqueles que estão na linha de frente, precisam observar, porque são duas coisas. Ou mesmo a igreja está vivendo num ritmo de ativismo e só tem agradado a maioria das pessoas e não tem fortalecido, dado maturidade, como você falou logo no início, ou mesmo a palavra está fraca, ou mesmo a direção está fraca. Precisa mudar, né? Então, o que acontece? Isso às vezes é tudo função de um ativismo. Por quê? Porque pessoas se acostumaram com o ativismo e porque a direção proporcionou esse ativismo. Então, a pessoa não se sente compromissada com Deus, não vou dizer nem com a igreja, com Deus, né? A ponto de dizer assim, qual que é a missão? Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? A ponto de, muitas vezes, você falou de chamado, de missão, a pessoa ainda está há alguns anos dentro da igreja local, né? Instituição, e ela não sabe qual é o chamado dela ainda. Não sabe para que ela. Primeiro é o seguinte, o chamado é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Começa por aí, né? Começa por aí. Não precisa nem desenhar. Está lá, né? Agora, mas mesmo assim, no decorrer do caminho, a Bíblia nos instrui, né? E nos fala algumas coisas a ponto de falar possivelmente a gente vai falar mais para frente, em lives, sobre dons e talentos, né? Para você se descobrir, qual a contribuição que você tem, não estou dizendo nem na igreja local, mas para o reino de Deus, para que as coisas possam acontecer. Ao ponto de dizer assim, Deus precisa da gente, no bom sentido, né, da palavra, Deus precisa da gente, porque Ele nos quer, Ele quer que a gente contribui, né? A própria palavra assim, cooperadores, cooperar, né? Então estamos aqui para ser cooperadores. Aí, novamente, as pessoas se perdem pelo ativismo, né? Começam a estão indo para a igreja, mas começam a se distanciar da palavra. E aí não tem mais o que a palavra é um espelho que te revela coisas, né? Então ela não tem mais esse espelho, não tem mais essa palavra, porque ela não consegue assimilar, não consegue colocar esta palavra dentro do coração. Por quê? Porque ela está mais condicionada e talvez assim até mesmo psicologicamente afetou tanto ela que ela nem consegue mais perceber, condicionada ao ativismo. E esse perdeu, né? É verdade. Porque o ativismo ele visa o próprio benefício próprio pode contar, do pastor, do anjo da igreja que está ali. Assim, Deus me mostrou muitas coisas. Logo quando eu me converti, Deus me mostrou já um monte de coisa para mim não me desviar mesmo, né? Falou, ó, isso aí que falam que é igreja é isso aqui. Eu, com um ano de convertido, eu estava dentro do concílio, não vou falar a denominação, estava dentro de um concílio, o bispo americano estava aqui, e eu, um ano de convertido, eu já fiz parte de um concílio brasileiro, aqui no Brasil. O Papa veio lá, um Papa lá, que era deles, veio um bispo, que é um Papa, né, que eles falam, o bispo veio lá, e com um ano, mas Deus já me mostrando para mim ver o que ele não queria que eu fizesse parte, né? Uma vez chegou um ponto da mulher do pastor falou assim, Toninho, vocês precisam criar os jovens, naquela época eu era jovem, né? Toninho, você precisa reunir os jovens, evangelizar. Falei, vamos fazer, porque a gente precisa aumentar o salário do pastor. Falei, peraí, o evangelismo não é para salvação das pessoas? Ou é para aumentar o dízimo da oferta? O dízimo para que aumentar o salário do pastor? Sabe? Então, assim, Deus teve muita misericórdia de mim, sabe? Para mim não ter desviado logo no começo, porque eu vi muita besteira. E todo esse meu caminhar de decorrer, Deus sempre foi mostrando, ó, isso eu não quero que você faça, Toninho. Ó, isso aqui eu não quero que você faça, Toninho. O caminho não é por aqui. Se a maioria faz, você vai ser o único que vai na contramão, você não vai fazer igual. É isso aí. Deus não chamou para você ser igual aos outros. Não é porque todo mundo está fazendo o que está fazendo que é de Deus, irmãos. Abre os teus olhos, hein? Não fique imitando os outros, fazendo as coisas que os outros estão fazendo, que não é de Deus. Quando você for fazer algo, você tem que ser algo de revelado e o chamado que Deus quer para a tua vida. O chamado, eu sempre falo isso, o chamado é mais importante que o teu ministério.
Se o teu ministério é maior que o teu chamado, é ativismo. Verdade. É ativismo. Verdade. Se o Você teu sabe ministério é que... maior que o teu chamado, é ativismo. Você Quando o sabe que chamado é maior, aí você está fazendo a obra de Deus, não a você sua sabe, obra. você sabe, só falando uma coisa aí, que você está falando de ministério e chamado. Uma vez eu fui ministrar o louvor numa igreja, tal, né? E então, o que acontece? A pessoa disse assim: não, como é que eu posso te apresentar? Como é que eu posso te chamar, te apresentar? Aí eu falei, como ministro de louvor? Não, me chama como Aize, vem aqui, o irmão Aize, vem aqui, né? Que vai ministrar uma palavra, ministrar o louvor, tal. E às vezes as pessoas querem montar um cenário, colocar títulos, fazer coisas exatamente pelo ativismo. Não estou dizendo que a pessoa, por exemplo, ah, Pastor Toninho, chega lá, vai ministrar a palavra. Eu vou apresentá-lo. O Pastor Toninho está aqui, nosso irmão, ele é pastor, é o Pastor Toninho. Entendeu? Não há problema nenhum, claro que sim. Mas algumas coisas exageradas para maquiar, né, para deixar o cenário bonito, né? Não há por quê? Aí a questão que você falou. O que me interessa, o que interessa não me interessa ser chamado de ministro de louvor, mas me interessa ser chamado de Eisen, irmão, salvo pelo sangue de Jesus Cristo, Amém. e para fazer a vontade de Deus e saber o seguinte, e eu ter assim no meu coração que eu fui chamado para aquilo que eu fui convocado. Isso que interessa, né? E interessa que quando eu abro minha boca, né? Ou cada um, né? Que entende que foi chamado, o Espírito Santo possa falar através de você, possa ministrar, independente de quem você é, do seu cargo, tal, tal. Por quê? Porque você tem que ser uma pessoa que está ligada com Deus, uma pessoa que tem que expandir o reino de Deus, falar as boas, falar do reino e, na verdade, como dizer, contribuir, ser cooperador, né? Até, vamos dizer o seguinte, muito mais do que uma igreja local, muito mais. Aí as pessoas falam, não, mas então, você fala isso, tal, de igreja local, não sei o quê, mas como? Nós temos que se reunir, claro que temos que se reunir, mas muito mais do que se reunir, né? Não, porque se você não se reunir, a igreja não é uma pessoa. É verdade, então, a igreja não é uma pessoa, mas a igreja é muitas pessoas que fazem, não é muitas pessoas que não fazem. Então, não é igreja, é clube. É alguma coisa meio esquisita ali que aconteceu, né? Mas a igreja, quando ela chama, igreja, eu sou igreja porque participo junto com pessoas que estão prontas para fazer acontecer, né? E assim, dizer assim, Senhor, o que o Senhor está falando, Senhor? Fala, então fala que o teu servo ouve, fala que eu te escuto, eu estou te escutando, eu quero ouvir a tua voz. Aí Deus fala assim, ó, por aqui, como você falou, ó, isso aqui, ó, não, isso aqui não é para você, isso aqui não aceita não. Isso aqui vai te desvirtuar, isso aqui vai te deixar mais pobre espiritualmente, né? Tô te levantando, você vai diminuir. Então, não interessa novamente cargo, não interessa as coisas que são feitas para maquiar, para tentar deixar a coisa meio alegre, é o ativismo, é o ativismo. Deus não precisa desse tipo de cooperação. Desse tipo de cooperação Deus não precisa. Falando novamente, até como você falou, tá bom, a igreja pode ser preta, pode ser a cor que quiser, pode ter luz, pode, mas a igreja está fazendo o que tem que fazer? Tá. Então, continua, vai firme. Não é principal, como a gente, né, comentou, tira som, tira. A igreja está sadia ainda. Tira o ar-condicionado. A igreja está sadia ainda. Ela não precisa. O que ela precisa é aquilo que está em Apocalipse, que foi feito uma chamada. Estou chamando a atenção para o pastor da igreja, né? Para o anjo da igreja. Amor. Amor. Presta atenção, amor. Porque vocês fazem muita coisa, mas não têm amor. Né? É que nem muitos pais, né? Eu comparo assim a igreja, Deus está falando agora comigo isso. Muitos pais dá tudo para os filhos, que nem a igreja, dá ar-condicionado, dá cadeira estofadinha, dá isso, mas não dá amor para os filhos. É a mesma coisa a igreja. A igreja tem que ser conhecida pelo amor e não pelo ativismo. Você pode ver, o ativismo não muda ninguém.
não muda caráter, não muda personalidade, não muda modo de pensar, não muda o modo de falar, não muda o modo de andar, porque o ativismo não muda. O ativismo é até bom para dentro do templo, né? Assim, para as pessoas que estão lá dentro do templo. Sim. Mas para fora do templo, Ah, não tem nada. não tem nada. E a maioria dessas pessoas que geralmente estão à frente do ativismo da igreja não são exemplo lá fora. É, A maioria não são exemplo lá fora, não dão um testemunho de vida. Então, assim, a sua atividade na igreja, como eu falei, não é maior, não é mais importante do que você ser igreja. Você ser igreja é muito mais importante que qualquer ativismo que você faça. Porque você sendo igreja, você está no supermercado, você está falando a palavra, você está ministrando, você está levando o amor de Cristo para a vida das pessoas, você está no ponto de ônibus, você está dentro do metrô, você está dentro do ônibus, você é igreja, você está ali falando o amor de Deus. Esse é o primeiro amor. O primeiro amor, né? Quem já foi adolescente e gostava de uma menina ou começou a namorar, mesmo depois de uma certa idade para casar, você não vê a hora de ver a namorada. Você quer falar para os outros da sua namorada, é, né? É a mesma coisa o primeiro amor. O primeiro amor, por isso que Deus fala para o anjo da igreja lá de Éfeso, ó, vocês fazem tudo certinho, mas o primeiro amor, cara, aquele que você faz com amor, o que movimenta você não é o amor, é o ativismo. exatamente. Você rejeita, a própria palavra fala lá em Apocalipse 2:4 que fala, você rejeita os falsos apóstolos, você persevera. Nossa, uma igreja, você lendo tudo, é uma igreja tremenda. Mas quando Deus fala assim, eu tenho contra você. Opa! Eu queria te perguntar nessa noite para você, se você, igreja, quando Deus fala para o anjo da igreja, você é o anjo da igreja, porque você é igreja, você é templo do Espírito Santo. O que Deus fala assim, o que é que eu tenho contra você? E eu quero que você se arrependa. Eu quero que você muda. É isso que Deus está falando com você nessa noite. O que é que eu tenho contra você que eu quero que você mude? O É, que é que eu tenho contra você? Se você não mudar, você não vai entrar nos céus. Você não vai participar do arrebatamento. Você está entendendo, irmãos? A coisa é séria. E assim, toda pessoa que como é que eu posso falar? Entretenimento na igreja para prender as pessoas. Não, as pessoas elas têm que. O próprio Espírito Santo é que dirige elas. O próprio Espírito Santo é que vai conduzir elas. Você cria esse ambiente, você ministra a palavra e o Espírito Santo ministra sobre as pessoas. E é isso que tem que prender as pessoas. O amor pela palavra. Porque a fé vem por quê? Ouvir a palavra de Deus. é, Não é você participar de ativismo. Está fazendo isso, fazendo aquilo, aquilo outro. Ah, mas nós temos que fazer isso porque para os jovens não ir para o mundo, e aí a gente traz as coisas do mundo para dentro da igreja para sentir que está no mundo, como eu já ministrei em outras lives anterior. Ou então vamos criar coisas do mundo aqui para atrair as pessoas do mundo para vir aqui para dentro. Não. Quem tem que atrair é a vida em mim, a vida em você, a vida de Cristo em você. E as pessoas chegar e falar assim: eu quero ser igual a você, cara. O que você tem de diferente aí? O teu testemunho, o teu profissionalismo, o teu caráter, é, o teu compromisso de horário, é, sabe? Sobre todas as coisas. Nós temos que dar testemunho em todo sentido. O nosso é, testemunho de vida ele precisa falar mais alto que qualquer coisa nas nossas vidas. verdade. Você está entendendo? Então, assim, Sabe, aí as pessoas. Nossa, ele monta palco, ele traz um ministério não sei de onde para pregar, e faz um reboliço, e faz jantares, e faz festa da pipoca, e faz tudo. Mas quando ele sai de trás, debaixo sai do templo, ele não é testemunho lá fora, ele não é igreja lá fora. é. Sabe, pastor Toninho, uma coisa que eu queria dizer, é, já nós estamos citando, né? Você começou a citar sobre o Apocalipse, sobre a igreja, né? Eu não lembro qual que é a igreja que era, o nome da igreja, mas de toda forma falou que estava fazendo tudo bonitinho, tudo certinho, só que faltava o amor. Às vezes o que acontece dentro das igrejas, instituições, das congregações, dos lugares onde se reúnem várias pessoas, que a cartilhinha, né,
E você já deve ter passado por isso também, deve ter visto isso, testemunhado, inclusive. Você é prova viva no sentido de vivenciar e ver esse tipo de coisa. A cartilhinha é muito, às vezes existe uma cartilhinha, né, de ensino, cartilhinha de coisas que às vezes é até boa, né, a cartilhinha. É que nem uma criança, né, começa lá com uma cartilhinha de aprendizagem, né, e até é boa, né, tal. O que nós temos na nossa época era a cartilhinha cartilha Caminho Suave, né, hoje mudou um pouco, mas de toda forma é a mesma coisa. Então é até bom, você pega aquela apostila, né? Você lê, é bom, tá bom. Agora, um determinado ponto da vida, você tem aí, a pastora Cíntia, que é professora, e sabe muito bem disso, que um determinado ponto da vida, né? O ensino a uma criança, que é em cima de uma cartilha, de um roteiro, é ótimo, é muito bom. Mas essa criança, ela vai ter que ter, no final das contas, a capacidade de interpretação das coisas. Senão, não vale, não vai valer tudo que se aprendeu. Ao ponto de dizer assim, a professora, bom, você já está em tal série e tal, tal. Inclusive, é o que aconteceu no Brasil, está acontecendo no Brasil por muitos anos, né? O que diziam, alfabetizamos tantas e tantas e tantas gente, tantos jovens, tantas crianças. Quando Aí não você sabe vai, ler. não sabe ler, não tem É, capacidade é de o, é o- interpretar. é o que acontece hoje muito em muitas igrejas. Isso. Nossa, olha quantos convertidos, olha quantos o quê. Mas o cara não sabe ler. Ele não sabe o É. que é Bíblia. Ele não sabe o que é a Então, palavra. aí eu vou dizer mais, exatamente isso que eu queria cair. É a mesma coisa de uma criança lá, ou de um adolescente tá aprendendo e chega num ponto de assim, não tem capacidade de interpretação. Qual que é a ideia? A ideia é voltar, vai ter que voltar um pouco, abrir um pouco a mente, ver o que aconteceu no meio do caminho e tal. O que acontece no meio evangélico é a mesma coisa, como você disse. Só que eu acho que cai isso, capacidade de interpretação, e cai uma outra coisa, revelação. Então, no nosso meio aprende cartilhinha, 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 cartilhinha. Chega no final, não há revelação. Não há revelação. Aí o que acontece? Se não há revelação, virou o que mesmo? Cartilhinha. É Né? cartilhinha. Só fica no discurso. Aquele discurso assim, eu sou mais do que vencedores. Aqueles discursos que a gente Eu sabe, né? sei. Que pega a Bíblia, textos bíblicos e versículos, e faz como é que fala? Um refrão lá, É, para dizer que, né, tá em Deus. E aí, mas no fundo cartilhinha foi boa, estudo foi bom, reunião você sabe disso, de casais, encontro de casais, tá legal, tudo bom. Mas no final das contas, sem revelação, não houve, não houve. Então, por isso que a Bíblia fala assim, volta ao primeiro amor, volta. Então tem que voltar, vamos voltar para ver o que aconteceu, para ver por que eu não tenho vamos dizer assim, essa sensibilidade, esse senso de interpretação, porque eu não tenho a revelação, porque algumas coisas aconteceram que eu me perdi. Eu me perdi. Será que foi muito ativismo? O foco foi errado? O foco, como eu falei, dei um exemplo, né? Bem pequeno, mas será que o foco foi o café mais do que a palavra? Né? Mais do que falar, pô, essa palavra que nós repartimos hoje foi nota 10. Olha, entendeu? Trouxe revelação. Se não há isso, é ativismo. Só ativismo. verdade. E assim, as pessoas, elas. é, Você não tem nem que mostrar muito a Bíblia para as pessoas. Você precisa ser a Bíblia. É, Você precisa viver ela. é, Né? Então, assim, a Bíblia, para o não crente, eu quero dizer para você nessa noite, a Bíblia para o não crente é a sua vida. Eu sou testemunho. Você entendeu? Eu sou testemunho de vida. Né? E o que falta muito em cristãos hoje. Muitas pessoas hoje não querem aceitar Jesus por olhar a vida de muitos crentes. Falam, eu querer ser igual a esse cara, misericórdia. é, Misericórdia. Por quê? Porque vive só no ativismo, né? é, Não tem, não está firmado na rocha, não está estabelecido em Cristo, e aí a pessoa começa o quê? A enfraquecer. Aí começa a usar esses refrãos, né? Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, mas eu preciso estar em Cristo Jesus para ser mais que vencedor. Não é, adianta eu só ficar falar, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus me cobre. Mas você precisa estar debaixo do sangue de Jesus.
né? Não é só você falar, alguns textos decorativos que vai te garantir a tua passagem, né? Então, assim, e o que eu vejo também, o ativismo, ele não se importa muito com a quantidade de pessoas que saem da igreja. É. Como é que eu posso saber se eu sou ativista? Só vivo no ativismo, né? É quando as pessoas saem da igreja e eu não me importo. Ou me É isso importo, mesmo. e nem me importo com a qualidade de fé que elas têm se reunido. É. Eu me importo com a quantidade de pessoas que estão ativas. É Aí verdade. É. é um caso sério para se pensar. Aliás, há um ensinamento bíblico, se eu não me engano, era uma parábola do próprio Jesus, né? Acho que é do próprio Jesus. Há um ensinamento bíblico sobre o que você está falando, muito direto. Diz assim, que deixou as 99, 9, e foi atrás daquela. aqui perdeu, né? Agora, em quantidade, o que se tem mais valor? Em quantidade, 99, né? Em quantidade. Mas vamos dizer assim, como é que eu posso dizer assim, em vida mesmo, né? Em salvação, o que tem mais valor? É que está perdida, que está lá A que está fora, né? perdida. Eu acho que você falou uma coisa importante, gostei de você citar isso, porque eu fico pensando assim, porque eu, de repente, por exemplo, se eu sou pastor, estou pastoreando pessoas, não vou falar igreja, mas estou falando pastoreando pessoas que são igreja, o que acontece? Eu preciso pensar e dizer assim, comigo mesmo, estou preocupado, alguma coisa está errada. Aquela pessoa não está comigo, não está entre a gente, né? O que está acontecendo? Eu vou lá, falo, converso com fulano, vejo o que aconteceu, qual que foi o desvio, né? De repente, é aquela velha história que eu falei alguma coisa, eu ministrei alguma coisa, foi interpretado de forma errada, ou a ponto de dizer assim, que tudo que foi feito até agora não foi feito de uma certa forma que a pessoa assimilou ou teve revelação, aquilo que a gente estava falando. Ou também, mesmo, que é a própria pessoa, né? Então, eu acho que esse senso de responsabilidade em pensar em quantidade, né? E não pensar em quantidade, mas pensar em mesmo na essência, né? Não sei se seria a palavra certa, qualidade, mas isso é importante, porque a pessoa está se perdendo. Está perdendo para quem? Para mim? Está perdendo? Não, não está perdendo. O reino, Deus está dizendo assim, ó, essa é valiosa, você vai perder? É isso que Deus está falando para cada um, né? Principalmente para os pastores que pastoreiam, né? Você vai perder? Você vai querer perder essa aqui? Então, e é claro que tem pessoas que também não querem nada, não querem nada, né? Então, se chega a um ponto dizer assim, então tá bom, você não quer. Aí você fala assim, Deus está assistindo tudo isso, né? Deus, o Senhor está assistindo? Deus, o Senhor sabe até onde eu fui, até onde eu consegui ir, né? Que isso seja um testemunho para ela, pelo menos um testemunho para essa pessoa. E aí acabou sua tarefa, né? Mas não pode deixar de dizer que, como pastor, você é responsável, né? Sobre a congregação, sobre as pessoas, sobre as ovelhas, né? Porque o ativismo, ele tira o amor, ele substitui por o ativismo. É, Porque o amor, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Né? Então, por isso que muitos não querem amar. é, Por isso que muitos não querem amar. exatamente. Porque as pessoas, é melhor estar com pessoas que não dão trabalho, porque, porque pessoas que dão trabalho, Deus vai tratar com a pessoa e vai tratar com você também. É, Trata é dos dois verdade, lados. é Tem muitos verdade. pastores que não se amadurecem porque nunca deixaram de ser tratados. É, Ou não só pastores, membros, qualquer função, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E todos exatamente. nós temos o chamado do ir e pregar as boas novas e gerar discípulos, não para você, porque o ativismo gera discípulo para você. Já o amor gera discípulo para o Senhor, discípulos de Cristo.
Jesus é o nosso exemplo, ele gerou o quê? Discípulos. Para que os discípulos pregassem o que eles vivenciaram com a vida de Cristo, no seu dia a dia, no seu testemunho, como ele agia, como ele ensinava, como ele fazia, como ele falava, como ele não deixava se envolver, e ao mesmo tempo ele se envolvia com os pecadores, mas para levar o quê? O reino de Deus, para levar o quê? O amor para as pessoas que estavam, para a prostituta, para aquele que estava bêbado, para aquele que era ladrão, para aquele que roubava os tributos. Ele estava com essas pessoas. Mas ele não era influenciado pelas pessoas. Ele era um influenciador do amor para essas pessoas, para levar essas pessoas ao arrependimento. Né? Eu sempre falo, tem um provérbio do reino aí que fala assim: eu prefiro estar com uma pessoa toda errada, mas com o espírito certo, do que uma pessoa toda certinha, mas com o espírito errado. Porque a pessoa toda certinha com o espírito errado, ela nunca vai mudar na vida, porque ela acha que é certinha. Agora, uma pessoa que é errada, mas ela tem um espírito certo, um espírito de querer mudar, um espírito de querer se arrepender daquilo que ela faz de errado, ela tem toda a probabilidade de deixar o Espírito Santo mudar o coração dela, de mudar os sentimentos e a sua alma ser salva. Agora, uma pessoa que é toda certinha, mas tem o espírito errado, porque é o espírito religioso, ela acha que é melhor que os outros, acha que é mais importante que os outros. O que acontece com essa pessoa? Ela nunca vai ser moldada, ela é um vaso que, se colocar no fogo, trinca, quebra, porque não deixa ser tratado. Não gosta de estar nas mãos do Senhor, o Senhor ali moldando, trabalhando, fazendo do jeito que Ele quer. Esse é o grande problema. Então, o ativismo não deixa as pessoas serem transformadas. Mas o cara tem 20 anos de crente e continua a mesma coisa, porque só está no ativismo. A sua fé não é acrescida, a sua salvação não é desenvolvida, o amor dele já está se esfriando, porque a própria palavra fala que no final dos tempos o amor de muitos vão se esfriar, e o amor está esfriando de muitas pessoas. Eu converso com muitas pessoas e eu vejo com muitos cristãos e eu vejo que o amor das pessoas estão se esfriando, se esfriando, se esfriando. Verdade. Esses dias mesmo, meu, um pastor me procurou porque quer separar. Ele queria meu aval. Eu falei, você é louco? Vou dar aval para separação, meu? Vai se arrepender. Mais de 20 anos de ministério, rapaz. Vai mudar a sua vida. Vê onde você caiu. Apocalipse fala assim, eu tenho contra ti. O que Deus tem contra ti? Volta onde você errou e corrija. E aí começa a caminhar. Volta onde você caiu. A própria palavra fala, eu tenho contra você o primeiro amor. Você deixou o primeiro amor. Volta aonde você começou a deixar o primeiro amor. Onde foi? 10 anos atrás? Puxa, 10 anos atrás eu deixei de amar a minha esposa. Então eu tenho que voltar lá há 10 anos atrás e começar a amar daquele ponto que eu deixei de amar. Que é muito mais fácil eu romper. É muito mais fácil eu desistir. Porque quando eu enfrento a situação, eu vou passar por um processo. E eu vou ter que negar a mim mesmo. E as pessoas não gostam de fazer isso. Você vai ter que morrer para o seu eu. Você vai ter que carregar a sua cruz todos os dias. E não é a sua esposa, não é a sua sogra, a sua cruz. Você tem que crucificar a sua alma, os seus desejos, os seus impulsos, você precisa crucificar. Mas no ativismo, o ativismo esconde tudo isso. O ativismo não te muda. O ativismo não te confronta. Mas o ativismo te promove. Opa! E hoje o que as pessoas querem é o quê? Promoção, poder. Tem evidência na mídia, está evidência como pastor, ser considerado entre os 10 maiores pastores do Brasil, e a minha igreja é uma das 10 maiores do Brasil, ou até do mundo. Meu, não adianta nada isso é ativismo. Aí, quando chega no dia do julgamento, eu falei, esse para a esquerda, esse para a direita, esse da esquerda, a Bíblia tem alguma coisa contra a esquerda, né? Esse para a esquerda estão condenados, esse para a direita vão para os céus. Mas, Senhor, eu curei no teu nome, eu expulsei no teu nome, peraí, mas não, você fazia isso para você se autopromover.
Você fazia os eventos, caravanas, em estádios lotados para você. Eu não estava ali, meu nome não foi glorificado, meu nome não foi exaltado, nenhuma vida foi salva ali, nenhuma vida foi alcançada. É, Esse é o grande problema do ativismo. é, O maior ativismo nosso é levar vidas para Cristo. Não só evangelizar, porque a palavra fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura. é, Não posso parar aí. E fazer discípulos. Eu tenho que dar uma continuidade. é, Evangelistas que estão me escutando, você evangelizar não é o suficiente para Deus. Você precisa fazer discípulos para Cristo, não para você, não para o seu ministério, para Cristo. Quando você gera para Cristo, as pessoas são livres para onde elas quiserem ir, servir a Deus. Elas não são propriedades minhas, não são propriedades da minha igreja, elas não são propriedade do meu templo, elas são propriedades do Senhor do reino, e elas têm o chamado delas. Eu não posso pegar pessoas para servir o meu chamado e matar o chamado das pessoas. É o que acontece na maioria das igrejas. é. Fazem as pessoas de escadinha para subir, para alcançar o objetivo dele. E o objetivo dele é um inferno. Porque essas pessoas que fazem isso vão para o inferno. Porque elas fazem ativismo para se promover e não para promover o reino. Promover é quando eu me considero menor que o outro irmão. É isso que a palavra fala. O ativismo, eu sou mais importante. Ativismo, eu tenho que estar em evidência. Se eu não tiver em evidência, opa, não é para mim. Eu tenho que estar em evidência. Então, Verdade. cuidado, irmãos, com o ativismo. É. Tá? E deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. O que é que o Senhor tem contra você nessa noite? Não é o que ele tem a favor, contra você. Como lê lá em Apocalipse 2 É em isso aí. diante, fala sobre as igrejas e as cartas escritas para as igrejas. Verdade. E vê ali, em qual igreja você está situada, e vê o que Deus fala, aonde você errou, volte, se conserte, se arrepende. Se é ativismo, se é isso, se é aquilo, o Espírito Santo vai falar com você. Eu queria que você orasse e lesse lá Apocalipse 2 em diante, quando fala sobre as igrejas, porque Deus quer falar com você nessa noite. Deus está falando com você nessa noite. Ele quer que você volte aonde você deixou o seu primeiro amor. Ele quer deixar. Você pode, outra carta fala, você é rica, mas você é miserável. É o que eu vejo muito nas igrejas hoje. Ricas, mas são miseráveis. Lê todas as cartas que foram escritas para as igrejas e vê ali. Você vai se identificar com alguma. Opa, eu preciso mudar disso. O Espírito Santo quer falar com você nessa noite. É. Ele quer falar com você. Então, você que está vendo essa live, ore ao Senhor, vai lá para Apocalipse 2 em diante e leia as cartas que foram escritas para as igrejas. E veja onde você está localizado. E aonde o Espírito Santo falar, se arrependa e mude de vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, é isso aí. Amém? Terminamos mais uma live, o bate-papo na palavra, ativismo na igreja. Que isso que nós falamos hoje possa contribuir com a sua vida, né? Amém. Não entenda aí a palavra que nós discutimos, nós falamos hoje sobre ativismo na igreja como uma crítica destrutiva. Nós não queremos destruir ninguém, porque isso não é bíblico. Não estamos aconselhando também a você sair da sua igreja local, a não ser que você entenda e tenha uma revelação que aquilo é heresia. Aí eu digo para você, pode sair, não dá para ficar. Então, se você encontrar aconchego espiritual, muito mais do que físico e emocional, estou falando espiritual, fica lá, porque você vai ser abastecido, você vai ser orientado pelo Espírito Santo, alguém está preocupado com você. Então, faça essa reflexão, veja tudo isso, né? Volte lá atrás para ver onde está errado, o que está acontecendo, onde foi o erro, para poder caminhar certo, né? A nossa bandeira é o amor. Então, que venha contribuir essa live para você
e que mais do que nós falamos aqui, batemos um papo, nós tentamos sempre bater um papo na palavra, porque é a palavra que tem respostas, e que mais do que isso também, que o Espírito Santo traga a revelação nesse bate-papo, nós queremos que isto burbure ou isso ecoe no seu coração e na sua mente, que isso fique maior, ao ponto do Espírito Santo começar a revelar a você a verdade, ok? Obrigado por nos assistir, obrigado Amém. por nos ouvir, que Deus te abençoe, e segunda-feira, às 20h30, nós estamos de volta com uma ministração do pastor Toninho, né? E creio que você vai ser abençoado com essa palavra também. Amém? Amém. É isso, Glória a pastor? Deus. Amém. Amém. Fechamos hoje, A então, paz querido. com vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês sejam um testemunho vivo por onde vocês passarem. Amém. É isso que Deus quer. As nossas lives, elas têm sido uma trombeta para essa última hora. Isso. É uma trombeta que está soando o som que Deus quer que soe nesses dias, para que você possa ouvir a palavra e gerar transformação. É um despertar, que muitas vezes nós podemos estar dormindo em algumas áreas das nossas vidas, e essa trombeta está tocando, soando, para você despertar e ser uma noiva aprovada diante do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amém, Amém. Aise? Deus Abençoe. abençoe. Amém. Até mais. Até mais.